Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Adílio Ferreira e esse aqui é o nosso canal de Direito Tributário, com aulas semanais sobre os diversos assuntos deste ramo do direito. Antes de mais nada, já te peço, se inscreve no canal, ativa as notificações. Além disso, como de praxe, informo, assim como na descrição do canal, a descrição do vídeo também traz aqui alguns livros, links para acesso a livros que eu escrevi ou organizei dentro do direito tributário. Hoje, mais uma aula. Estudaremos sobre a legislação tributária. Então, sem mais delongas, vamos. Então, iniciamos mais um assunto acerca da legislação tributária. Mas o que seria essa legislação tributária? Quando falamos em legislação tributária, nós estamos abordando aqui entre os artigos 96 a 112 do nosso Código Tributário Nacional. Se você abrir aí o artigo 96 do nosso CTN, nós já conseguiremos entender o que é a legislação tributária. O artigo 96 do CTN nos fala que a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, o que compõe a legislação tributária? Primeiro de tudo, o que nós vemos aqui, lei. Além da lei, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. De acordo com a literalidade do artigo 96 do Código Tributário Nacional, tudo isso aqui, lei, tratado e convenção internacional, decreto ou norma complementar que tratar sobre tributo, no todo ou em parte, é o que compõe a legislação tributária. Então veja que quando nós falamos em legislação tributária, não é sinônimo de lei, porque a legislação tributária abrange também as outras espécies. Então, por conta disso, seria errado afirmar que cabe à legislação tributária criar e majorar tributos, porque isso é competência da lei, e lei é apenas uma das espécies de legislação tributária. Então, vamos estudar essas fontes, digamos assim, da nossa legislação tributária. Começando pela lei. Quando nós falamos em lei aqui, nós temos aqui lei ordinária, nós temos a lei complementar e nós temos a lei delegada. Então, é isso aqui que está compondo a lei. Em regra, cabe à lei ordinária tratar sobre a maioria dos aspectos tributários. Então, como nós já vimos quando estudamos o princípio da legalidade, nós vimos que a maioria dos tributos são regulamentados pela lei ordinária. Com relação à lei complementar, nós já vimos que tem alguns tributos que são reservados à lei complementar. Nós vimos já, quais são esses tributos, nós vimos lá a contribuição social residual, o empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto residual, o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo, tá? Só que além desses tributos, a lei complementar, a importância dela, melhor dizendo, não se resume a isso. Porque nós temos outras matérias que só podem ser tratadas mediante lei complementar.
E essas matérias, algumas delas, estão lá no artigo 146 da Constituição Federal. Então, o artigo 146 da Constituição nos fala, por exemplo, que conflito de competência em matéria tributária entre os entes federativos só pode ser tratado por lei complementar, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, então os princípios e as imunidades, por exemplo, estabelecer normas gerais sobre algumas questões, como definição de tributo, como fatos geradores, bases de cálculo dos tributos, contribuintes, além disso, acerca de obrigação tributária, lançamento tributário, crédito tributário, prescrição tributária, decadência tributária, tá? Também o artigo 146 da Constituição fala sobre o adequado tratamento às sociedades cooperativas, então sobre o adequado tratamento tributário às sociedades cooperativas, também cabe a lei complementar, e também cabe à lei complementar regulamentar o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Então, isso é o que está lá na literalidade do artigo 146 da Constituição Federal. Agora, volta aqui comigo e uma curiosidade. Grande parte dessas matérias são reguladas pelo Código Tributário Nacional. Ele fala sobre fato gerador, ele fala sobre obrigação tributária, fala sobre prescrição, fala sobre crédito tributário, fala sobre lançamento tributário, diversos assuntos. Porém, o nosso Código Tributário Nacional, ele foi criado em 1966. E ele foi aprovado como uma lei ordinária. Gerou-se, então, o questionamento. Será que a nossa Constituição recepcionou o Código Tributário Nacional? Afinal de contas, fala que esses elementos, que nós acabamos de ver, precisam ser tratados por lei complementar. Mas eles foram tratados pelo Código Tributário, que é uma lei ordinária. Qual foi a solução encontrada para isso? Que o Código Tributário Nacional é uma lei que é formalmente ordinária, porém materialmente foi recepcionado como lei complementar. Tá? Então, esses são apenas alguns exemplos acerca da utilização da lei complementar no direito tributário. Temos alguns outros, por exemplo, a própria Constituição fala que fixação de alíquotas máximas e mínimas do imposto sobre serviços, a exclusão do imposto sobre serviços na incidência da exportação de serviços, as condições de isenção, incentivos e benefícios fiscais no imposto sobre serviços. Mas temos diversas outras, mas o artigo 146 é o que dota de maior importância. Professor, e a terceira aqui, a lei delegada, como é que faz? A lei delegada existe ainda no Brasil, mas entrou em desuso por conta das medidas provisórias, tá? Beleza, vamos aqui para os decretos. Onde é que eu vou encontrar os decretos, a regulamentação dos decretos? Artigo 99 do nosso Código Tributário Nacional, que é o seguinte: a primeira coisa que nós temos que ter em mente, lá por conta do plano normativo, que é o seniano, de hierarquia de normas, o decreto ele está abaixo da lei, então ele é um ato infralegal. E como ato infralegal, ele não pode contrariar as leis. Professor, então, para que servem os decretos no Brasil? Vamos lá. Primeira coisa, trazer alguns regulamentos. Hoje, por exemplo, no Brasil, o regulamento do imposto de renda, do IPI,
do ICMS são tratados por meio de decretos. Outra coisa, quando nós estudamos o princípio da legalidade, nós vimos que o Poder Executivo ele pode alterar as alíquotas de alguns tributos, que são exceções ao princípio da legalidade. Então, alterar as alíquotas dos tributos que constituem exceções ao princípio da legalidade, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, o IPI, né? Então, são alguns desses tributos, tá? Acerca dos tratados e convenções internacionais, eles são discorridos lá no artigo 98 do Código Tributário Nacional, que nos fala que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. O que significa dizer isso aqui, pessoal? Significa dizer que os tratados e convenções internacionais, eles têm como, no âmbito tributário, pelo menos como nos seus principais objetivos, evitar a bitributação, principalmente nas relações internacionais. Imagine um sujeito que mora no Brasil e recebe proventos do exterior. Esse sujeito ele é contribuinte do imposto de renda aqui no Brasil, ou também de algo similar, do próprio imposto de renda, ou algo similar no outro país. Então, para evitar essa bitributação, alguns tratados internacionais eles são celebrados. Por vezes, compensa-se o que já foi pago lá no país de origem, pagando-se apenas a diferença aqui no Brasil. Outro ponto que a gente tem que ter em mente acerca dos tratados internacionais é que eles prevalecerão sobre a legislação interna. Então, eles podem modificar a legislação interna. Apesar de o CTN falar que há a possibilidade de revogar a legislação interna, já se entende que não, tá? Então, no que for contrário, no que for conflitante, apenas suspenderia a legislação interna, tá certo? Então, vejam o finalzinho também, que fala que é o seguinte: ainda que a lei sobrevenha, ainda que a lei seja posterior. Então, a lei aqui, em qualquer caso, o tratado e a convenção internacional prevalecerá sobre ela. Perfeito? E temos as normas complementares, que estão lá no artigo 100 do nosso Código Tributário Nacional. Quais são as normas complementares? O objetivo é complementar as leis, os tratados, as convenções internacionais e os decretos. De acordo com o artigo 100, o que são aqui? Os atos normativos das autoridades administrativas, as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, aqui apenas aqueles que a lei atribui eficácia normativa, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e, além disso, os convênios celebrados entre os entes federativos. Essas aqui são as normas complementares. Tá? Então, instruções normativas, portarias, resoluções, os costumes da administração pública, esses aqui constituem as normas complementares da legislação tributária, tá? Mas além do que compõe a legislação tributária, nós precisamos entender de que forma ela é integrada e de que forma ela é interpretada. Então, o primeiro passo aqui é vermos a integração da legislação tributária. O que seria a integração da legislação tributária? Gente,
A integração da legislação tributária, nós estaremos diante quando houver uma ausência de norma expressa. É como se fosse uma forma de suprimir alguma lacuna. E de que maneira que nós supriremos essa lacuna? Artigo 108 do Código Tributário Nacional. O artigo 108 do nosso CTN nos fala que, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Então vejam que há uma ordem. E a primeira aqui é a analogia. Depois da analogia, princípios gerais de direito tributário, não são os princípios gerais de direito. Depois, princípios gerais de direito público. E, por fim, a equidade. Tá? Porém, o que é que o CTN também nos fala aqui acerca da analogia? Lembrando que essa ordem aqui ela é sucessiva. Primeira analogia, se não for possível, os princípios gerais de direito tributário. Se não for possível, os princípios gerais de direito público. E, se não for possível, a equidade. Porém, acerca da analogia, o CTN, no parágrafo 1º desse mesmo artigo 108, nos fala que não pode ser usada para resultar na exigência de tributo, que não previsto em lei. Isso ocorre por conta do princípio da legalidade. Só lei pode instituir um tributo. Então, a analogia não é lei, sequer tem força de lei, por conta disso não pode instituir um tributo. Acerca da equidade, especificamente, a analogia está aqui no parágrafo 1º do artigo 108. Acerca da equidade, se diz que o emprego da equidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo. Parágrafo 2º do próprio artigo 108. O que seria essa equidade? A equidade nada mais é que a justiça universal. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele afastou o argumento de equidade que foi levado até ele, de que as pessoas com deficiência visual não deveriam pagar a contribuição social de iluminação pública, afinal de contas, não fruíam diretamente dela. De fato, seria o justo, a justiça universal. Porém, o próprio CTN nos fala que a equidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo. Por conta disso, é que o Supremo Tribunal Federal não pôde afastar essa cobrança tributária. Além da integração, nós precisamos estudar a interpretação da legislação tributária. Onde que está isso aqui? Artigo 111 do Código Tributário Nacional. A legislação tributária, ela pode utilizar de todos os meios de interpretação. Aqui nós estamos falando de hermenêutica, sociológica, teleológica, sistemática, literal, crítica. Pode utilizar de todas elas, tá? Porém, existem 3 matérias que só podem ser tratadas por meio de interpretação literal. Então, em regra, pode-se utilizar de qualquer técnica interpretativa. Algumas matérias só podem ser tratadas, interpretadas literalmente. Essas sim que estão no artigo 111 do CTN. Quais são elas? Primeiro, suspensão ou exclusão do crédito tributário. Então, por exemplo, uma hipótese de suspensão do crédito tributário. Parcelamento é uma hipótese de suspensão do crédito tributário. Moratória é uma hipótese de suspensão do crédito tributário. Liminar, recursos administrativos, são hipóteses de suspensão do crédito tributário.
A exclusão seria a isenção e anistia, tá? Além disso, outorga de isenção. No caso de outorga de isenção, só pode ser interpretado de forma literal. Por fim, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, como, por exemplo, emissão de nota fiscal, manutenção de livros contábeis, tá? Então, essas aqui são as hipóteses que só podem ser interpretadas literalmente. Tirando isso, todas as outras espécies de legislação tributária podem ser tratadas por qualquer método interpretativo, qualquer método hermenêutico. Esse é o nosso assunto de hoje, legislação tributária. Eu espero ter ficado tudo muito claro para você. Qualquer dúvida, já sabe, pode deixar o seu comentário aqui na nossa aula, aqui no nosso vídeo, ou entrar em contato comigo pelas minhas redes, que estão logo em seguida. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço.